Atenção, senhores ouvintes, atenção. Agora uma notícia que interessa a todo o povo brasileiro. Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova exige renovação já, em todas as escolas do Brasil. O próprio manifesto se auto-intitula um documento um projeto de reconstrução educacional do Brasil. Extra, extra! Manifesto denuncia. República não consegue criar a escola que o Brasil precisa. Não é que a educação no Brasil esteja desorganizada. Eles usam esse termo no manifesto. Ela está inorganizada, quer dizer, ela ainda não se organizou. Univesp apresenta Educação em Foco. Os principais jornais do país publicaram neste mês de março de 1932 o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em importância e gravidade ao da educação. Um ponto que o manifesto repete, e é um refrão o tempo inteiro, é que a educação tem que ser tratada da mesma maneira que os assuntos sérios estão tratados. A ciência evoluiu e a ciência da educação tem que evoluir. A chave para o progresso da sociedade seria, então, o pensamento racional e dominado pela ciência, que permitiria à população mesmo sair do estágio, como eles falavam, pré-lógico, irracional, e alcançar um nível de maturidade, de uma capacidade de planejar a própria vida, de interferir nos rumos da vida social de forma positiva, Dirigido ao povo e ao governo, o manifesto é assinado por 23 homens e 3 mulheres, educadores e intelectuais de renome, liderados por Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Anísio Teixeira, conhecidos como os 3 cardeais da educação nova. É impossível desenvolver as forças econômicas ou de produção sem o preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das aptidões à invenção e à iniciativa, que são os fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de uma sociedade. Repetindo. É impossível desenvolver as forças econômicas ou de produção sem o preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das aptidões à invenção e à iniciativa, que são os fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de uma sociedade. O primeiro parágrafo é muito interessante, porque eles dizem que a economia encontra o seu movimento, ela define o seu espaço, ela briga pelo seu lugar. E a educação, que é tão fundamental quanto a economia, pode inclusive parar a economia, não encontrou no nosso país ainda o seu espaço desta maneira. A socióloga Helena Bomeni, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, conversou com a Univesp TV no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. A página com as assinaturas: Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Espínola Teixeira, Lourenço Filho, Sampaio Dória, que fez uma reforma educacional em São Paulo. Libânia Nassif Xavier é da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela estudou o manifesto em seu livro, Para Além do Campo Educacional, lançado em 2002. Então, se você pega o documento, você vê que em termos gerais, é um documento que está propondo a organização de um sistema nacional de ensino, As ideias dos pioneiros de 32 para a organização do ensino já estavam presentes nas reformas educacionais da década de 20. Essas reformas haviam sido feitas pelos signatários do manifesto, em vários estados da federação. Este período da educação brasileira recebeu do pesquisador Jorge Nagli o nome Otimismo Pedagógico. Foi aí que teve a grande introdução do movimento da Escola Nova, que vem desde o final do século XIX. Ele vinha vindo e ele ganha, então, muita força na década dos 20. O manifesto propõe a grande reforma, a reforma das reformas, como escreveram os pioneiros.
Na época, o Brasil vivia a efervescência política, social, cultural do tempo da Revolução de 30, liderada por Getúlio Vargas e pela Aliança Liberal. O presidente Getúlio Vargas esteve presente na 4ª Conferência Nacional de Educação. Em seu discurso na Associação Brasileira de Educação, o chefe da nação solicitou aos educadores reunidos no evento que apresentem as bases para uma política educacional da Revolução de 30. Este dia marcou a origem do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Ouvintes de todo o Brasil, imagine agora viajar no tempo. Imagine que um dos pioneiros da educação nova pode se transportar para o futuro. Como estará a educação em nosso país? Será que algumas dessas ideias do manifesto estarão presentes nas escolas do século XXI? Veja só, por que os alunos não estão na sala de aula? Gostei de ver. Aqui, o aluno é educado de acordo com as suas aptidões naturais. Vejo que os alunos estão fazendo um trabalho em grupo, como nós pioneiros havíamos preconizado. Ora, o que temos aqui? Um símbolo da religião católica. Será que não alcançamos a escola laica? Alunos assistindo a um filme dentro da sala de aula. Isso é muito eficiente para o aprendizado. É como escrevemos. A escola deve utilizar todos os recursos formidáveis, como a imprensa, o disco, o cinema e o rádio. Com licença. É horário do recreio? Não. É aula? É ciência. Com licença. O senhor é o professor? Sim. Qual a sua graça? Massone, Luiz Antônio. Luiz Antônio, prazer. Por que não estamos na sala de aula? Porque nós temos essa continuação na sala de aula também, que é o entendimento dessa atividade. Aí vem o raciocínio todo baseado em cima do que eles fizeram. Porque essa atividade mais lúdica chama muito mais atenção do que simplesmente uma explicação. Então, há uma associação de duas ideias. Será que eu posso observar um pouquinho a atividade? Claro. Ele traz princípios, valores, propostas, né, político-administrativas, concepções que rompiam com a estrutura que o ensino vinha tendo até então, né? Um ensino voltado, um ensino elitista, um ensino descolado do meio social, né? Um ensino, como eles chamavam, uma escola tradicional. Para-raio do prédio, uma altura alta, e nós estivermos próximos... Professor, com licença, desculpe interromper. Qual a sua graça? Ricardo. Professor, isso aqui é uma aula? É uma aula. É uma aula de geografia. O céu preto, né? Quanto que deu? 30 graus. 30, marca aí. Eu vou ler um trecho, professor, rapidamente, depois continuamos a atividade. É um trecho do manifesto que eu escrevi nos anos 30, que fala justamente sobre isso. Nessa nova concepção da escola, que é uma reação contra as tendências exclusivamente passivas, intelectualistas e verbalistas da escola tradicional, a atividade que está na base de todos os seus trabalhos é a atividade espontânea, alegre e fecunda, dirigida à satisfação das necessidades do próprio indivíduo. O que distingue da escola tradicional à escola nova não é de fato a predominância dos trabalhos de base manual e corporal, mas o estímulo constante ao educando, a buscar todos os recursos ao seu alcance, graças à força de atração das necessidades profundamente sentidas. Realmente, eu acho que esse tipo de atividade dá um estímulo maior ao educando. O senhor concorda com isso, não, professor? Concordo, porque a gente tem que explorar todas as nossas possibilidades. Aquela educação bancária que nós tínhamos, né, até alguns anos atrás, de professor ser o detentor do conhecimento e de chegar na sala e somente passar o conteúdo para o aluno sem muitas vezes se importar se ele estava assimilando o conteúdo, é uma educação que já ficou um pouco para trás. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. A parte mais explorada do manifesto, aquela que vai ao encontro, né, que sugere coordenadas para a organização do ensino, da educação pública, é essa parte em que se intitula o Estado em face da educação. Então, o manifesto define o papel do Estado em relação à educação no país. O primeiro ponto que ele estabelece é que a educação é uma função essencialmente pública, ou seja, direito de todos, e para que ela seja
aberta a todos, ela deveria ser responsabilidade do Estado. Então essa escola precisa, para ser aberta a todos, ela precisa ser gratuita, né? Para que a população que não tem condições de pagar possa frequentar. Ela deve ser obrigatória, obrigação tanto dos pais em colocar os filhos na escola, quanto do Estado em prover os meios para que as crianças frequentem a escola. Ela deve ser baseada na coeducação. Meninos e meninas juntos. Conseguimos a coeducação. E a laicidade, que é o primeiro ponto de destaque, a ideia de que a escola deve ser neutra, né? Ela não deve constranger ninguém a seguir qualquer tipo de crença ou religião. Ora, o que temos aqui, um símbolo da religião católica. Será que não alcançamos a escola laica? Olá, bom dia. Tudo bom? Tudo bom? Qual a sua graça? Rosângela. Rosângela. Eu estou conhecendo a sua escola e me chamou a atenção que eu vi que há um crucifixo ali na outra sala e vejo também que tem uma imagem religiosa. Isso. Essa escola segue alguma doutrina religiosa? Não. É que eu acredito assim, esta imagem é minha, eu ganhei de uma professora e eu sou devota de Nossa Senhora, então eu deixei. E ali a gente acredita assim que estamos sendo abençoados pelo espaço todo, mas não é por nenhuma doutrina, não seguimos nada. Quando ele fala das capacidades biológicas, eles estão querendo contrapor, né, a essa diferenciação por classe social a hierarquia das capacidades, né? Eles acham que a escola, o fluxo, né, da educação escolar proporcionado pelo Estado, né, proporcionado pelas escolas públicas, deveria garantir aos alunos a progressão até o último grau, até o nível superior. Mas essa progressão não seria obrigatória, ela ficaria subordinada às capacidades de cada um. A educação deixa de constituir um privilégio determinado pela condição econômica e social do indivíduo para assumir um caráter biológico, com que ela se organiza para a coletividade em geral, reconhecendo a todo indivíduo o direito a ser educado até onde o permitam as suas aptidões naturais, independente de razões de ordem econômica e social. Isso acontece aqui, professora? Sim. De que forma? Na medida em que nós temos alunos de todos os segmentos da sociedade. Nós não privilegiamos ninguém. Um aspecto importante do manifesto, que vai ser uma bandeira de luta desses educadores pioneiros quando eles participam das reformas de ensino, atuam, né, na organização do ensino em vários estados, é a profissionalização do professor, né, a perspectiva de que a formação em nível superior garantiria aos professores um maior preparo para lidar com a complexidade que a educação escolar requeria e uma certa unidade do próprio corpo profissional no sentido, desde o sentido salarial até a questão da própria formação, né, do status social do trabalho. Eu gostaria de interrompê-los brevemente no seu intervalo para levantar uma questão do manifesto que eu escrevi nos anos 30. Vou citar uma pequena frase. Ora, dessa elite deve fazer parte, evidentemente, o professorado de todos os graus. Tereza, a senhora faz parte da elite? Sobre um determinado ponto de vista, sim. Sobre qual determinado ponto de vista seria esse? Se nós pensarmos que eu tive a oportunidade de estudar e hoje eu tenho a oportunidade de ensinar, sob esse ponto de vista, eu faço parte de uma elite, sim. O senhor faz parte da elite? Eu tenho a mesma opinião que a professora Tereza, né? E desse ponto de vista, que a minha família não tinha condições de dar estudo e eu consegui fazer o curso superior e depois com a pós e tudo, acho que é um privilégio estar podendo passar, né, o conhecimento para os nossos alunos, que eu acho que a gente tem aqui na escola uma clientela muito receptiva para isso. Agora, se for olhar outros aspectos, a gente está bem abaixo da elite que hoje tem aqui, né? O lançamento do manifesto vai gerar uma repercussão muito forte, tanto na imprensa, né, quanto nos círculos intelectuais, né? A gente tem a publicação de vários artigos
causa uma polêmica muito grande, principalmente com os católicos. É verdade que a igreja, de certa forma, monopolizava o ensino desde a época da colonização, né? A igreja católica tinha os principais colégios, né? O assunto igreja e Estado já apareceu no começo deste módulo. Um dos argumentos que a igreja usava era que a escola ia desagregar a sociedade, se ela não tivesse no seu bojo uma orientação mais gregária, mais tradicional. Então havia essa ameaça, digamos, de que um projeto liberal seria um projeto de desagregação e não um projeto de agregação da sociedade brasileira. Os pioneiros da educação nova proclamam: o erro capital do atual sistema de educação pública do Brasil é a falta de continuidade e a falta de articulação no ensino, dos jardins de infância à universidade. O plano dos pioneiros é dividir a instrução em 4 grandes períodos: escola infantil, escola primária, escola secundária e educação superior. Na escola secundária, alunos de todos os grupos sociais vão ter o direito a uma sólida base de cultura geral em 3 anos. Só depois de adquirida essa base de cultura geral, os alunos então se dirigirão, conforme suas aptidões naturais, ao estudo com preponderância intelectual ou preponderância manual. Senhoras e senhores ouvintes, está escrito no manifesto que a escola secundária é o ponto nevrálgico da questão. A escola secundária ou do 3º grau não forma apenas o reduto dos interesses de classe, que criaram e mantém o dualismo dos sistemas escolares. É ainda nesse campo educativo que se levanta a controvérsia sobre o sentido de cultura geral e se põe o problema relativo à escolha do momento em que a matéria do ensino deve diversificar-se em ramos iniciais de especialização. Não admira, por isto, que a escola secundária seja, nas reformas escolares, o ponto nevrálgico da questão. A escola secundária é o ponto em que o caráter da sociedade de classes, da sociedade discriminatória, né, que o Brasil sempre teve, aparece de forma mais contundente, né? A população pobre vai terminar ali o seu processo de escolarização, vai trabalhar, vai seguir um ramo, né? Vai ter atividades profissionais, né? do curso, no sentido vai entrar para o mercado de trabalho e vai ser mão de obra. E as elites teriam, então, a partir da educação secundária, uma formação geral, humanística, que permitiria que elas continuassem os estudos em nível superior. E aí mesmo o manifesto reconhece, é o ensino superior que forma as elites, né, as elites dirigentes, as elites mais capacitadas para conduzirem o país, para interferirem nos rumos da nação. A educação secundária deveria romper com esse caráter, com a separação, né, entre a educação humanística para as elites e uma formação técnica profissional para o restante da população. Estamos chegando ao final de nossa transmissão. Vamos terminar com uma reflexão para os senhores ouvintes. Vou ler mais uma mensagem deste arrojado manifesto pela reconstrução educacional no Brasil. Nós temos uma missão a cumprir. Insensíveis à indiferença e à hostilidade, em luta aberta contra preconceitos e prevenções enraizadas, caminharemos progressivamente para o termo de nossa tarefa, sem abandonarmos o terreno das realidades, mas sem perdermos de vista os nossos ideais de reconstrução do Brasil na base de uma educação inteiramente nova.